a gente está fazendo uma série acerca de cura divina. A gente falou sobre outras coisas. Na verdade, está fazendo aquela série de Marcos 16, que fala acerca dos sinais sobrenaturais que seguiriam aqueles que creem em Jesus Cristo, certo? A nossa vida é para ser sobrenatural, senão ela se torna superficial. Porque a vida que Jesus viveu, nenhum outro homem viveu. E ele falou para a gente seguir ele, certo? No último estudo, eu estava mostrando através da palavra acerca da vontade de Deus para a nossa cura. Porque eu acredito que o fundamento de todas as coisas em relação à cura, para tu realmente ter uma fé, tanto para se apropriar da cura para você, quanto para entregar a cura para outra pessoa, ela se baseia na principal questão de se é a vontade de Deus ou não que alguém seja curado. E a verdade é que se a gente tem alguma dúvida de que Deus possa curar alguém, ou a dúvida acerca de qual é a vontade realmente de Deus acerca da nossa saúde, dúvida acerca de será que Deus coloca doença nas pessoas ou não e tal, se a gente não estabelecer essa verdade, a gente nunca vai conseguir ter uma fé, nunca vamos conseguir, igual Abraão, estar certíssimo de que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. A gente precisa se colocar num lugar onde, cara, a gente está convencido acerca da palavra. Deixa eu falar uma coisa, nada vai acontecer na tua vida de sobrenatural se você não estiver convencido de que aquilo é a vontade de Deus para a tua vida. Você tem que estar convencido de que é a vontade de Deus para a tua vida e convencido que Jesus Cristo já pagou o preço para você ter. Todas as coisas que eu vi de Deus sobrenatural na minha vida, eu busquei na palavra, a gente buscou na palavra do Senhor, a gente se alimentou do que a palavra de Deus nos mostrava, a tal ponto em que aquilo que a palavra de Deus dizia era mais real do que aquilo que nossos olhos estavam vendo. E é nesse momento que você passa a andar por fé e ver a manifestação de Deus na tua vida. Amém? Só que daí o que acontece? No último estudo eu comecei a mostrar como no Antigo Testamento tem muitos exemplos de Deus colocando doenças em pessoas. E essa tem sido a base, na verdade, que tem colocado essa dúvida ainda hoje em dia, essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. E muitas pessoas, quando você vai falar de cura, que a vontade de Deus é que a pessoa seja curada, as pessoas vão falar, tá, mas e aquilo que aconteceu no Antigo Testamento? Né? E a lepra de Miriam, e aquela praga que matou uma parte do arraial, o fogo de Deus que se acendeu e queimou outra parte do arraial, e a gente começa a ver exemplos no Antigo Testamento que acabam colocando em xeque aquilo que a gente vê no Novo Testamento, a tal ponto que às vezes a gente tem uma ideia de que a Bíblia demonstra dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. E às vezes até parece que Jesus ele seria o Deus bonzinho, enquanto o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus mau, é o Deus que traz destruição e que pune os teus pecados. E isso não pode estar mais longe da verdade. Então hoje eu vou começar uma série que se chama... o que se chama? Chama O Mesmo Deus e Duas Alianças Distintas. Tá? Eu quero mostrar através da palavra de Deus como... Por que acontece? De novo, a gente precisa entender que há uma grande diferença entre a antiga aliança, baseada na lei, e a nova aliança que Jesus Cristo veio nos trazer. A palavra de Deus fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando Jesus está lá na mesa da ceia, um pouquinho antes de ser traído, ele com o pão, ele com o vinho, ele falou quando ele pega o cálice, ele fala, esse é o sangue do Novo Testamento, ou da nova aliança, derramada por vocês. Quer dizer, ali ele declarou uma nova aliança. A partir daquele momento ele falou, olha, a partir de agora estou estabelecendo uma nova aliança. E essa nova aliança ela foi profetizada nos profetas, mesmo debaixo da antiga aliança. Eles já estavam anunciando que viria uma nova aliança. Sim. E a verdade é que existe uma grande diferença, não de quem Deus é, mas de que tipo de aliança as pessoas viviam na antiga aliança e que tipo de aliança nós hoje vivemos. A verdade é que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que mudou foi a maneira como Deus se relaciona conosco, a base de qual tipo de aliança. Então, na antiga aliança, Deus se relacionava com o povo através de uma aliança por base em lei. Na nova aliança, Deus ele se relaciona conosco da maneira que Ele sempre quis se relacionar, através da obra consumada de Jesus Cristo. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar essa série. Eu vou tentar não correr para que a coisa fique bem explicada, mas eu vou começar a mostrar as diferenças, não só as diferenças das alianças, mas como nas duas alianças você consegue ver o amor, a graça e a fidelidade de Deus. Sim.
Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de benignidade, Deus é um Deus de misericórdia, Deus ele é um Deus de graça e sempre foi. E a gente consegue ver inúmeros, não inúmeros sinais, mas consegue ver claramente isso no Antigo Testamento. Beleza. Para a gente poder começar a colocar isso no seu devido lugar, a gente tem que ver, começar a entender o que aconteceu antes da primeira aliança ser estabelecida. Certo? Porque, na verdade, isso é uma boa pergunta para a gente se fazer. A pergunta é, por que quando Adão e Eva eles pecaram contra Deus, por que Deus já não estipulou a lei naquele momento? Seria uma boa oportunidade de Deus colocar uma lei e falar, olha, a partir de agora essa é a lei que vocês têm que cumprir, aquele que não cumprir vai morrer, aquele que cumprir vai receber esse tipo de bênção, porque, ali estava Adão e Eva. Deles, todo mundo iria descender. Ele poderia colocar um bom fundamento de lei para que todo mundo na face da terra pudesse conhecer a lei de Deus. Mas a verdade é que Deus não fez isso. E nós vamos entender o porquê. Primeiro de tudo, vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Amém, Jesus, me ajuda. Eu quero tentar passar uma ideia ampla da queda do homem, o que aconteceu, como é que Deus se relacionou com o homem naquela época, a aliança estabelecida, a aliança da lei, a vinda de Jesus Cristo, a nova aliança estabelecida e por que parece que em todas esses momentos da história a gente pode ter uma figura diferente de quem Deus é. E quando a gente consegue ver uma imagem completa, a gente na verdade vê que Deus sempre foi o mesmo, certo? Então, para a gente primeiro entender todo o caminho que Deus fez até o que Jesus Cristo veio, até a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a gente precisa entender qual que é o propósito da nossa criação. A palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus. E a palavra de Deus fala que ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Isso significa que ele veio trazer de novo a união, aquilo que uma vez era unido e foi separado. Certo? Então, na verdade, Jesus ele não veio fazer algo novo, ele veio restaurar o que se havia perdido. Amém? Então, se Jesus ele veio restaurar o que se havia perdido, desde o momento que Adão e Eva pecaram, a partir daquele momento Deus começou a trabalhar até que aquilo fosse concluído na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Mas o que Jesus veio restaurar? E para a gente entender o que Jesus veio restaurar, a gente tem que entender qual que foi o nosso propósito de criação. Por que Deus nos criou? Qual foi a razão de Deus nos criar? Deus estava com falta de algo, ele precisava de servos para o servir. O que Deus estava precisando que ele nos criou? O que estava faltando em Deus para Deus nos criar? E a verdade é que não estava faltando nada em Deus. Então por que ele nos criou? A palavra de Deus fala que Deus ele é amor. E em 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor ele não busca o seu próprio interesse. A verdade é que por Deus ser amor, ele busca amar. E ele queria criar filhos para que ele pudesse amar. Na verdade, você foi criado para ser o objeto do amor de Deus. Deus não te criou para tu amar a Ele. Isso é um fruto natural do amor que Ele te dá. Mas Ele te criou, em primeiro lugar, para te amar. Amém. Na verdade, Deus te criou para ter relacionamento com você. A verdade da razão do porquê nós fomos criados é para que a gente tenha relacionamento com Deus. Se tu perguntar para as pessoas, o que Jesus Cristo veio fazer, Nathan? As pessoas geralmente falam, Jesus veio para nos salvar. Ou as pessoas falam, Jesus veio para nos dar a vida eterna. Mas saber que vida eterna não é apenas viver eternamente, a gente já falou sobre isso. Em 1 João revela o que é vida eterna. Fala, vida eterna é isto, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, aquele a quem Ele enviou. Vida eterna não é só você viver eternamente, porque os ímpios vão viver eternamente, só que separados de Deus. Vida eterna, então, vida eterna não é existência eterna. Vida eterna é você ter vida, e a palavra de Deus fala que Deus é vida. Jesus Cristo falou que Ele era vida. Então, separado de Deus, tu está na morte. Unido com Deus, você está na vida. E a palavra de Deus fala que vida eterna é relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. Então, é isso que Jesus veio trazer. Vida eterna. E vida eterna nada mais é do que relacionamento com Deus. Certo? Vamos abrir... Quem abriu em Colossenses 1,16? Eu, 1,16? Isso. Lê bem alto aí para mim, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Aqui está falando que todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus, certo? Então a verdade é, se todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus, o que eu tenho para oferecer para Jesus? Tem pessoas que falam, não, Natan, a razão da nossa existência é para que a gente sirva a Deus. Ou não, a razão da nossa existência é que a gente adore a Deus. Não, a razão da nossa existência é que a gente faça uma obra para Deus. Se tu perguntar para alguns cristãos hoje, qual que é a razão da tua existência, eles vão falar, a razão da minha existência é pregar o Evangelho. A razão da minha existência é anunciar as boas novas. A razão da minha existência é eu curar enfermos, é eu expulsar demônios, é eu manifestar o reino de Deus. E sabe que tudo isso está dentro do propósito de Deus, mas não é a razão exata do porquê Deus te criou. E tu pode não concordar com isso, mas a pergunta que eu faço para você é, quantos doentes Adão tinha para curar no Jardim do Éden? Quantas pessoas ele tinha que pregar o Evangelho para que elas fossem salvas no Jardim do Éden? Quantos órfãos tinha para cuidar? Quantos famintos tinha para alimentar? Quantos nus haviam para vestir? Na verdade, 2 nus, porque eles andavam pelados, mas eles não se vestiam, então não precisava de roupa. Mas a verdade é que não tinha nenhum preso para visitar, não tinha nenhum mendigo para ajudar. Então eu sempre gosto de ver como era o princípio de todas as coisas e como que a Bíblia revela que vai ser na restauração de todas as coisas. Porque daí tu consegue ter uma imagem exata do que Jesus Cristo veio fazer e qual que é o propósito da tua existência. Se Adão e Eva eles não tinham nada o que fazer para Deus, e tu pode falar, não, mas Deus colocou Adão para lavrar o jardim. A verdade é que Deus simplesmente colocou Adão para ser participante da obra finalizada do que Deus já havia feito. Sim. E ele não chegou para Adão e falou, Adão, aqui estão as sementes, planta o jardim. Ele vai lá, cria o Jardim do Éden e põe o homem que ele criou nesse jardim que ele fez e fala, olha, seja participante da minha obra finalizada. Sabe que essa é uma alusão perfeita da nossa vida hoje com Cristo, só um adendo? A nossa vida hoje com Cristo não é o que tu faz para Deus, você é participante da obra finalizada do que Jesus Cristo já fez. Tu não tem que fazer nada novo, você simplesmente tem o privilégio de ser participante do reino de Deus já estabelecido dentro de você por Jesus Cristo. Amém. Muito interessante isso. E aí, é nesse lugar que é o lugar de descanso. É um lugar onde você descansa, porque a única obra que você fez para entrar nesse lugar é crer nele. Quando você creu, você entrou nesse lugar de descanso. Agora, tu descansa das tuas obras como Deus descansou da dele. Porque ele terminou tudo. Certo? Mas tudo bem, não é disso que a gente está falando. Mas a verdade é que Adão ele foi colocado para ser participante da obra finalizada de Deus. Mas Deus não precisava que ele lavrasse. Então, por que Deus criou ele? Para ter relacionamento. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim, eu vou já ler, tá, pessoal, porque tem muitos versículos para vir, então quem conseguir acompanhar, glória a Deus. Fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha, Deus nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Continuando. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é um bom detalhe, em amor. Quer dizer, o que nos faz santos e irrepreensíveis diante de Deus não é a nossa capacidade em andar em santidade e justiça, mas é a capacidade do amor dele em nos amar. Certo? A tal ponto de mandar Jesus para morrer no nosso lugar para que a gente pudesse se tornar justo e santo e irrepreensível. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo. Deus Pai te predestinou através de Jesus para que tu fosse filho dele. Certo? Sim. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Uma vez eu estava meditando acerca da paternidade de Deus para conosco, e 1 João capítulo 3 fala, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Quer dizer, ele está falando, mano, olha, se tu não entende o que significa ser filho de Deus, você não vai compreender o tamanho do amor de Deus por você. Ele está falando, olha o tamanho do amor de Deus, a ponto de ser chamado filho de Deus. Certo? E uma vez eu estava pensando sobre isso, estava meditando e tal, e Deus ele falou comigo muito claro no meu coração. Ele falou, Natan, as pessoas podem reconhecer que eu sou o alfa e o ômega, ou não, eu continuo sendo o alfa e o ômega. As pessoas elas podem reconhecer ou não que eu sou o Salvador do mundo, eu continuo sendo o Salvador do mundo. As pessoas podem reconhecer ou não que eu sou todo-poderoso, e eu continuo sendo Deus todo-poderoso. Mas tem uma coisa que eu só posso ser se você permitir, o seu Abba, o seu papai. E olha que interessante, eu estava vendo umas coisas no YouTube uns dias atrás,
E os caras falando, não, porque o nome Deus, você não pode chamar Deus, você não pode chamar Jesus, tem que chamar no nome hebraico. E daí qual que é o nome hebraico? É Yahvé, é Adonai, é Jeová. Daí chegaram, o cara que eu estava vendo falou, não, é Yahushua. Né? Yahushua é Jesus, Yahweh é Deus, e tu tem que falar o nome certo, porque senão você está adorando um Deus errado e tal, tá louco, cara. E a verdade é, olha o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou Pai, ele orando na última oração em João, ele fala, Pai, eu vi o mundo e eu manifestei o teu nome a eles, manifestei o teu nome ao mundo. E a verdade é que Jesus em nenhum momento ele fala, galera, só para deixar esse detalhe para vocês antes de eu morrer e ressuscitar, o nome de Deus é isso. Ele em nenhum momento diz qual que é o nome de Deus. Tá, mas como é que ele manifestou o nome de Deus então? Sabe qual é o nome? Como é que ele ensinou a orar? Pai. Tu quer o nome de Deus manifestado através de Jesus? Pai. Então a questão é, Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, ele é tudo isso e a gente deve reconhecê-lo como tal. Mas ele não te criou para você olhar ele de uma maneira distante. Ele te criou para ele ser o teu Abba, que é uma palavra em grego que significa papai. Ele falou muito forte no meu coração. Ele falou, agora eu só posso ser teu pai, teu papai, se você permitir. Quer dizer, ele não pode ser meu pai obrigatoriamente. Eu tenho poder de escolha de permiti-lo ou não. Interessante, né? E é esse o nome que Jesus Cristo veio revelar. Pai. Certo? Então, Deus ele nos criou para sermos filhos e para que ele tivesse relacionamento conosco. Então Deus não te criou para tu fazer uma obra para ele. Deus te criou para que você receba o amor dele e tenha relacionamento com ele. Tá, Natan, mas então e todas as obras vão ser fruto desse amor dele por você. Nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. E enviou Jesus pelo preço de propiciação pelos nossos pecados. O amor não está enquanto tu consegue amá-lo, o amor está enquanto ele te amou. A verdade é que na nossa natureza caída, depois que a gente pecou, a gente era tão destituído de amor que a gente era incapaz de amar a Deus. Você precisava primeiro ser amado por ele para então poder amá-lo de volta. Ninguém conseguiria amar a Deus se não fosse por Deus. A gente é tão incapaz de adorar a Deus que sem Deus a gente não consegue fazer isso. Certo? Agora, a questão é a seguinte, uma das principais coisas, que é o que põe muita gente confusa acerca da antiga aliança, nova aliança, é a questão do pecado. Como é que, a ideia que geralmente as pessoas têm acerca do pecado, é que no momento em que Adão e Eva pecaram, acabou, Deus ele teve que se afastar deles. Deus teve que se opor a eles. Deus teve que literalmente chutar eles para fora do jardim, porque não aguentava estar perto do homem pecador. A ideia que geralmente a religião traz para nós é o seguinte, que no momento que a gente peca, Deus, por ser santo, ele tem que se afastar, ele tem que ficar longe de nós, ele não pode suportar estar na mesma presença que alguém que é pecador. E a ideia que a gente tem nos leva a crer que o pecado é mais poderoso do que Deus. E eu quero mostrar, a partir da queda de Adão, como Deus, ele sempre, desde a nossa queda, desde que a gente perdeu, caímos do propósito pelo qual Deus ele nos criou, Deus continuou tentando nos atrair para o propósito pelo qual ele nos havia criado. A verdade é que Deus nunca nos tratou segundo nossas iniquidades. Nunca nos tratou de acordo com nossas iniquidades. A verdade é que Deus sempre foi um Deus de graça. E na graça de Deus, quando ele olha para você, ele não te trata pela circunstância que tu se encontra, pela situação que tu te encontra, ele te trata pelo propósito pelo qual ele te criou. E vamos começar vendo isso lá em Gênesis, capítulo 3. Olha o que fala, lá no comecinho. Então qual que é o nosso propósito de criação? Ter relacionamento com Deus. Esse é o teu propósito de criação. Deus te criou para ter relacionamento com Ele. Ponto. O mais que vai vir disso é fruto da natureza dele em você. Amém? Amém. Então olha o que fala. Vou ler a partir do versículo 6, certo? Então aqui a serpente já falou com a mulher
e enganou ela, e a mulher fala o seguinte, versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha que interessante. Só depois que eles comem do fruto, que eles percebem que estão nus. A verdade é que eles estavam nus a todo momento. E a pergunta é, como é que eles não percebiam? E tem pessoas que dizem, não, eles estavam envoltos com um brilho de glória, mas não é verdade, porque antes falam que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Se eles tinham um brilho de glória, por que eles teriam que se envergonhar? Se você aqui fala, ambos estavam nus e eles não se envergonhavam, é porque eles estavam nus mesmo. Mas como é que eles percebem só no momento que eles comem do fruto e o pecado entra neles é que eles percebem que estão pelados? É porque naquele momento eles deixaram de ser centrados em Deus e passaram a serem centrados neles mesmos. Eles nunca viveram conscientes deles, eles sabiam da existência deles, óbvio, mas o foco de toda a criação era Deus. Deus é o criador de todas as coisas, Ele fez todas as coisas, portanto Ele é o centro de tudo. Tudo deveria girar em torno de Deus. E era assim que eles viviam a vida. Eles não prestavam atenção em nada mais a não ser Deus. Certo? E esses tiros aí de Star Wars. Não sabe, desliga o celular novo, deixa eu ver. Baixei. Não, tranquilo. Star Wars. Poder de Deus. Viu? Fundo musical. Então, em Romanos capítulo 8, fala acerca daqueles que estão no pecado, fala que estes estão na carne. Ele fala, porque nós não estamos mais na carne. Fala que aquele que tem o Espírito de Deus não está na carne. É interessante, porque você fala, como assim não está na carne? Eu estou com a carne aqui? Como assim não estou na carne? A verdade é, olha que interessante isso. Nós somos 3 em 1, né? Espírito, alma e corpo. Deus, Ele é Espírito. João capítulo 4 fala que Deus é Espírito, portanto é necessário. Fala, é necessário. Quer dizer, tem que ser dessa maneira. É necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, se adora em alma? Se adora em carne? Não, se adora em Espírito. A alma e a carne, elas participam da adoração, mas a adoração real e a conexão que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus, é de espírito para espírito. Quando Deus falou para Adão e Eva, no dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Ele falou, não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. Eles comem, e de novo, eles não morrem na carne deles fisicamente, morrem e vai para o caixão, né? Nem na alma deles. Onde é que eles morreram? Espiritualmente. Morte na Bíblia, já falamos aqui, morte na Bíblia não é deixar de existir, porque ninguém vai deixar de existir. Morte na Bíblia é separação de Deus. Deus é vida. Certo? Então quer dizer, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles morreram espiritualmente. Eles foram separados de Deus. A partir desse momento, o que sobrou? O espírito se tornou um espírito morto, não um espírito inexistente, mas um espírito que não tem mais nada a ver com Deus. O que sobrou? Apenas a alma e a carne e aquilo e o lugar onde eles vivem. Basicamente, quando eles foram desconectados do espírito, eles passaram a viver apenas pela carne. É aquilo que eles conseguiam ver, aquilo que eles conseguiam tocar, aquilo que eles conseguiam sentir, os prazeres, a vontade de comer, deixar de comer. Era só no âmbito carnal. Por quê? Porque eles não estavam mais conectados com Deus, a fonte da vida, onde colocava tudo no seu propósito ideal. Porque quando eles estavam conectados com Deus, eles eram conectados com Deus e através da alma e do corpo deles, eles adoravam a Deus e era um ciclo eterno. Quando cortou, eles viviam apenas pela carne. É quando eles percebem, caramba, eu estou pelado. Faz sentido? Então em Romanos 8 fala que nós estávamos na carne. Por quê? Era o que sobrava, a gente não tinha consciência de... Apesar de saber que existe um Deus, a gente só vivia através da realidade disso aqui, ó. Isso aqui, ó, só. Certo? Então, é ali que tu vê que fala que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus. E daí o que eles fazem na hora que eles veem que eles estão nus? Eles vão e falam, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Na hora você vê vergonha. Antes eles não tinham vergonha nenhuma. Quando eles pecam, eles sentem vergonha.
Porque eles percebem o pecado deles, eles passam a ter consciência de pecado, eles começam a perceber que, caramba, eu estou pelado, eu pequei. A vergonha do pecado começa a tomar conta deles. Olha o que fala no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Uma pergunta, quem que se escondeu? Deus ou o homem? O homem. A verdade é que o pecado nunca afastou Deus dos homens. O pecado afasta os homens de Deus. A verdade é que Deus ele é maior que o nosso pecado. Ele obviamente não compactua com o pecado. Ele não gosta do pecado. Ele odeia o pecado, mas ele te ama mais do que o pecado que você tem. Ele ama você mais do que ele odeia o pecado que está em você. Quer dizer, o pecado não fez com que Deus deixasse de vir passear com eles como ele fazia todos os dias. A pergunta é, ele não sabia que eles haviam pecado? Sabia. Ele sabia que eles tinham pecado. E mesmo assim, ele no horário, como ele sempre vinha passear, ele veio passear no jardim para quê? Para ter relacionamento com eles. Quem se esconde é o homem. O homem foge de Deus. Por que o homem foge de Deus? A palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 4, fala que o temor tem consigo a pena, o temor tem consigo a punição. Quer dizer, se tu sabe que você pecou, você teme a punição, por isso você foge de Deus. A consciência do pecado, qual que é a árvore que eles comeram? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daqueles momentos eles começaram a ter uma consciência de bem e mal. Então eles começaram a ter consciência de bem e mal, sabiam que tinham pecado, e quando Deus Santo estava vindo passear com eles, em vez deles, como todo dia, ir passear com eles, pelados, eles nem se vergonhavam, nem percebiam isso, iam lá passear com Deus, eles fugiram e se esconderam de Deus. Mas Deus veio passear com eles igual. A imagem que geralmente a religião traz é isso, cara, no momento que tu fizer o mínimo de erro, Deus, na hora, Deus tira a presença dele. Se alguém pecar, se alguém parar, se tu fizer alguma coisa, cara, na hora, Deus vai sair, a presença dele vai sair de perto de você, porque ele não consegue suportar o pecado. E a verdade é que a graça dele é maior que o pecado. Amém. Certo? E fala, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Como se ele não soubesse onde ele estava. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? É muito interessante, porque Deus ele sabia que eles tinham pecado, e de novo, pela imagem que a gente tem de Deus pregado na religião, Deus já ia chegar apontando o dedo. Deus já ia chegar lascando a lenha neles. E a verdade é que Deus chega para passear com eles. Quando encontra, fala, como assim você está nu? Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Ele não chega falando, você comeu da árvore, eu falei para você não comer. Ele não chega condenando, ele pergunta. Eu meditando sobre isso, sabe qual é a conclusão que eu chego? Por que Deus veio perguntando? Não é porque ele não sabia, não é porque ele estava mal informado. Ele estava dando uma oportunidade para eles se arrependerem. Ele estava dando uma oportunidade. O que aconteceu? Como assim? Você comeu? Ele está esperando uma oportunidade. Tu vê isso na Bíblia direto, a gente vai ver outro exemplo daqui a um pouco. Ele faz a pergunta, esperando eles falarem, Senhor, comi, errei, Senhor, me perdoa. Mas você vê que não é essa a resposta que Adão tem. Olha o que fala. 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Na hora ele tentou passar a culpa para a mulher. É a culpa da mulher. E o pior é que ele não só passou a culpa para a mulher, ele passou a culpa para Deus. Ele falou, a mulher que tu me deu. Basicamente, olha, se tu não tivesse inventado essa história de costela viva, mano, se não tivesse inventado essa história de fazer uma mulher da minha costela, eu não teria pecado. Sempre nós. Tentando botar culpa na mulher e em Deus. Isso é fruto do pecado, é o homem tentando se esquivar da culpa, não reconhecer a culpa. Ali Deus está dando uma oportunidade para ele reconhecer. Vitimismo, né? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aponta para a serpente. Quando chega na serpente, Deus não pergunta, por que você fez isso, serpente? Daí ele vê ele descendo a lenha já de primeira. Olha o que fala. Então o Senhor Deus disse à serpente, Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais
mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Quem estava utilizando da serpente aqui? Diabo. O diabo. Aliás, em Apocalipse fala que ele é chamado a antiga serpente, ou Satanás. Certo? A Bíblia reconhece o Satanás, o diabo, como a serpente, a antiga serpente. Certo? Ele está falando aqui do diabo. Ele está lidando com o diabo. Versículo 15. Olha o que ele fala. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e aqui semente está falando descendência, semente literal, tipo como o sêmen do homem, a tua semente, a tua descendência, e a semente da mulher. A verdade é, uma pergunta, mulher tem semente? Mulher não tem semente. É o homem que tem semente. A mulher tem óvulo. Eu perguntei para não errar. Perguntei para deixar vocês responder para não errar. Então olha isso aqui. A mulher não tem semente. Fala, tá, mas como assim? Quando Jesus nasceu de Maria, ela recebeu uma semente de homem? Não. Ela recebeu uma semente de Deus. Por isso que aquele que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então quer dizer, quando fala, eu botarei uma inimizade entre a tua semente, a semente de Satanás, quer dizer, a descendência daqueles que servem a Satanás, e a semente da mulher, ele está falando literalmente de quem? Jesus Cristo. Amém. Olha aqui, o homem acaba de pecar. Deus já está pronunciando, eu vou dar um jeito com isso aí. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala, e entre a tua semente e a sua semente, esta semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se tu for ver, serpente significa também pecado. Quando Moisés liberta o povo do Egito, o povo começa a murmurar contra Deus e diz que vem serpentes ardentes, começa a morder o povo começa a morrer. Deus fala para Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste, e coloca ela fincada, ou eleva ela, e vai ser que todo aquele que for picado e olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Jesus lá na frente nos evangelhos ele fala o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E fala, e quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Fala, tá, mas a serpente não significa pecado? Simboliza pecado? E por que Jesus está falando que aquela serpente é ele? 1 Coríntios, aquele que não conhecia pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Aqui quando ele fala, olha, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, ele está falando, eu vou enviar alguém, eu vou dar um jeito de livrar vocês dessa bagunça que vocês se colocaram no meio. A verdade é que em Apocalipse fala acerca do livro da vida do Cordeiro. E ele fala que esse livro da vida do Cordeiro, fala que esse Cordeiro foi imolado antes da fundação dos séculos. Falando que Jesus ele foi imolado antes do mundo ser criado. Então como assim? Isso falando do sacrifício dele. João Batista, quando Jesus aparece, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. E fala que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus vive no atemporal. No atemporal. Deus vive fora do tempo. Ele não está preso em tempo. A palavra de Deus fala, quem me fixará tempo? Ou quem me deu a mim para que eu retribua? E daí, o que acontece? Quando Deus sabia tudo isso que ia acontecer. Ele sabia. E ele falou, e para ele olhou e falou, vale a pena. Por quê? Porque ele olhou para nós, ele viu aqueles que aceitariam ele olhou para nós e falou, vale a pena tudo isso, a morte do meu filho, tudo vai acontecer para que eu possa ter esses filhos que vão me aceitar por livre e espontânea vontade. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Então no momento que ele cria o mundo, é como se Jesus já tivesse sido sacrificado por nós. Certo? Então Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que isso ia acontecer e ele já tinha preparado a solução. Amém? Amém? Então tu vê aqui, Deus não foge deles, Deus não fica apontando o pecado deles, Deus chega, dá a oportunidade deles se arrependerem, ele pronuncia a maldição que vem por consequência do pecado, porque o pecado gera o quê? Morte. Então ele pronuncia o que iria acontecer, por causa que agora o pecado entrou no mundo, porque agora eles eram contaminados pelo pecado, mas Deus não chegou apontando o erro deles, e ele chegou para continuar tendo relacionamento com eles. Então 15 de novo, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirá o calcanhar. Por que a serpente ia ferir o calcanhar? Jesus ia ser picado pela iniquidade de todo mundo. Fala que Deus colocaria a iniquidade de todos nós sobre ele, em Isaías 53. Versículo 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ele fala, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha que interessante. Estava eles lá, tentando tapar a nudez deles com folha de figueira cozida. Provavelmente não estava tampando muito bem. E eles estavam envergonhados, a consciência deles. A consciência deles acerca do pecado que eles tinham cometido, o fato de eles estarem nus, fazia o quê? Com que eles se aproximassem de Deus ou se afastassem de Deus? O que Deus faz? Vai lá, mata um animal. A palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Já uma alusão ao Cordeiro de Deus que seria imolado, Jesus Cristo. Mata um animal e veste eles com a pele do animal. Quer dizer, sabe por quê? Para tirar a vergonha, e essa é uma alusão. A palavra de Deus fala que Jesus nos vestiria de linho fino, resplandecente e puro, que Ele nos colocaria novas vestes sobre nós. Isso é uma alusão que Jesus faria. Deus, Ele pega, Ele mata um animal, faz uma pele para eles e veste eles. Para quê? Para que eles não tenham vergonha de se aproximar dEle, para que eles possam continuar tendo relacionamento com Deus. Como assim? Você está querendo me dizer que Deus tem relacionamento com homens pecadores? Exatamente é isso que eu estou dizendo. Deus nunca deixou de ter relacionamento, não só de ter, de buscar e de ir até as últimas consequências para ter relacionamento com você e comigo. O bom é que nós vivemos desse lado da cruz, mas foi verdade isso desde toda a criação. Só abre parênteses aqui rapidinho. Todas as maldições que falou aqui antes, por causa do fruto do pecado, tu está livre dele, tá? Tá bom? Com suor do teu rosto ganhará o pão de cada dia. Ela já falou sobre isso, mas isso aí significa o quê? Tu ganha de acordo com aquilo que você trabalha. A verdade é agora, na nova aliança, que tem um favor de Deus sobre você para que você trabalhe com sossego e prospere. Tá? A questão de grandemente vou multiplicar a tua dor na conceição da mulher. A verdade é que você não precisa sentir dor no parto. Temos testemunho até de uma amiga nossa que ela não teve dor nenhuma no parto dela. Foi sobrenatural. Já ouvimos testemunhos de mulheres que tiveram que ser acordada para ter o bebê porque ela estava dormindo. Eles tiveram que acordar. Olha, ei, acorda porque está nascendo, eu preciso da tua ajuda, faz força aí. A verdade é, irmão, Jesus Cristo, Ele levou o pecado e a consequência do pecado. E se a gente crê nele, a gente toma posse dessa realidade. Certo? Mas tudo bem. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha isso aqui, olha isso aqui. O que as pessoas falam? Adão e Eva pecou. Deus se irou contra eles. Deus não podia aguentar o cheiro de pecado neles. Chutou eles para fora do jardim. Não é mais ou menos a ideia que a gente tem? Cara, eles pecaram, Deus expulsou eles do jardim. Sai do jardim, seus pecadores, seus mal agradecidos. A ideia que as pessoas têm é de um Deus que tá louco, é tipo ríspido por causa que eles tinham pecado. Mas olha o que fala aqui da razão do porquê Deus tirou eles do jardim. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui está falando que a razão do porquê Deus tirou eles do jardim foi para que eles não comessem da árvore da vida. Por quê?
Porque daí eles viveriam eternamente, só que nesse estado caído. Imagina você ter uma enfermidade, que tu tem dor constante, e isso não é só pelo teu tempo de vida, é por toda a eternidade. Imagina ter pessoas ímpias, como Hitler, como Stalin, como essas pessoas, e tu não conseguir matar essas pessoas. O fato de Deus proteger eles para não comerem da árvore da vida, na verdade, foi uma proteção. Deus estava protegendo eles para que eles não permanecessem nesse estado eternamente. Por quê? Porque Deus queria nos dar a vida eterna. Mas vida eterna não é apenas existência eterna, é tu estar de volta conectado com Deus. E a única maneira dele fazer isso seria através de Jesus Cristo, da morte e ressurreição dele. Então, para proteger o homem, para que ele não tomasse a razão do que ele foi mandado embora, para que ele não tomasse da árvore da vida e vivesse eternamente, tirou fora eles do jardim. Só que quando ele tira eles fora do jardim, o que faz? Deus fica lá no jardim dele. Ah, eu vou ficar aqui no meu jardim, joguei aqueles pecadores para fora, agora eu vou lidar aqui com as questões. Não. Deus vai com eles para fora do jardim, tem relacionamento com eles. Com Adão, com Eva, com Abel, com Caim. Então, como é que você sabe disso, Natan? Vamos continuar aqui. Capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que interessante, Abel foi lá para oferecer um sacrifício. Caim também. Caim trouxe dos primeiros frutos da terra dele. Isso aqui você vai ver na lei, é as primícias. É o dízimo. É como se fosse dízimo. É como se fossem as primícias. Tu colhe, você dá as primícias, oferece as primícias para o Senhor. Olha que interessante. Quem é que ensinou isso para eles? Algo que depois é repetido várias vezes e é até colocado na lei como algo que deveria se fazer ao Senhor. Quem é que ensinou eles a fazer isso? Daí Abel traz um cordeiro, o primogênito dos cordeiros, para oferecer a Deus. Quem ensinou isso para ele? Já fazendo uma alusão de novo a Jesus Cristo. Tipo, não tem nenhum lugar que a gente poderia tirar isso, a não ser em um relacionamento com Deus. Deus estava tendo um relacionamento com eles, estava ensinando eles, estava explicando as coisas para eles. E depois, continuando, fala assim, 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha que interessante. Caim, ele vê que Deus não aceitou a oferta dele e ele fica bravo. E Deus fala, por que você está bravo? Se tu fizer o que é certo, tu vai ser aceito. Basicamente falando só, te arrepende, faz o que é certo, faz aquilo que é correto. E ele fala, olha que o pecado está na tua porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você vê que aqui Deus instrui ainda Caim, cuidado. Certo? Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim, olha isso. Deus fala com Caim, onde está Abel, teu irmão? Olha a resposta de Caim. E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Uma pergunta, se Deus falasse com você de maneira audível, você responderia dessa maneira? Imagina se Deus pega e fala assim, tu peca, faz uma coisa terrível, e ele chega, e tu vê que de novo Deus pergunta para ele, né? Ele não chega e fala, você matou seu irmão. Ele pergunta, cadê o teu irmão? De novo, dando oportunidade dele se arrepender. Deus não vem apontando o erro, Deus vem dando oportunidade para ele se arrepender. Mas olha que interessante, imagina, você fez uma baita macacaca, e Deus aparece e fala assim, você fez aquilo lá? Em voz audível. Mano, você até piripaca o coração dele. Acabou, já era pra você. Já era. A verdade é que a maneira que ele responde, Deus falando com ele, mostra, sabe o quê? Uma familiaridade. Deus estava falando com eles. Deus estava tendo relacionamento com eles. A ponto dele se tornar tão familiar com a voz de Deus, que quando Deus fala com ele, depois dele matar o irmão dele, ele mente para Deus. Fala, não sei. E é desaforado ainda. Tipo, desaforado, é. Eu tenho que saber.
Exatamente. Por acaso sou guardador do meu irmão? Exato. Senhora. Mas isso mostra uma familiaridade, negativamente falando, com a voz de Deus. Se ele não tivesse relacionamento com Deus, se eles não fosse algo costumeiro, Deus falar com eles, Deus conversar com eles, ele não responderia dessa maneira. E olha o que ele fala. E disse Deus, que fizeste, versículo 10, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Uma pergunta, Deus falou isso? Não. Caim falou isso. Deus não falou, teu pecado é maior do que eu posso perdoar. Na verdade, Caim estava tão desgostoso com o que aconteceu que ele não estava disposto a se arrepender. Então basicamente falou, ele teve um remorso, ele não teve um arrependimento, ele falou, caramba, fiz cacaca, mas ele em nenhum momento tentou voltar para Deus, tentou tomar uma atitude de arrependimento. Ele falou, maior é a minha maldade que pode ser perdoada. Ele não perguntou para Deus, Senhor, é maior essa minha maldade do que se pode ser perdoado? Ele não teve uma postura de buscar o arrependimento, mas basicamente ele já tirou a oportunidade de voltar. Versículo 14, Caim falando ainda, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. De novo, olha isso, primeiro homicida, Deus foge dele, Deus se esconde, tira a presença dele de perto de Caim, ou é o contrário? Caim fala, eu vou me esconder da tua face. Se fizer um estudo acerca da face de Deus, é a presença dele. Então eu vou me esconder da tua presença. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. De novo, aqui a gente vê o primeiro homicida pecando e Deus vindo falar com ele. E a gente vê que eles tinham um relacionamento com Deus, eles tinham contato com Deus a tal ponto de ele se sentir familiar com a voz de Deus. E de novo, quando Deus vem, Deus continua vindo, tentando ter relacionamento com o homem. E quem se afasta é o homem, não é Deus. Quando a gente olha isso, a gente vê uma postura de Deus em relação a nós muito diferente do que geralmente a gente pensa. Porque por causa dos exemplos debaixo da lei, onde o homem pecava e apedreja, o homem pecava e fogo, o homem pecava e condenação, o homem pecava e doença, o homem pecava e serpentes ardentes, a gente olha para aquilo e a gente fala, nossa, caramba, cara, Deus não suporta o pecado, se a gente fizer qualquer errinho, Deus vai nos pegar. A ideia que as pessoas têm é que Deus é um Deus bravo, um Deus mau, que está esperando você errar para te lascar. Deus não é assim. A ideia é que Deus, vocês estão entendendo tudo aí? Sim. A ideia é... Sentar separado. Tem que sentar separado. Vocês... Não deixa sentar junto, não. Tá fazendo bullying. Hã? Fazendo bullying. Graças a Deus, a ira de Deus não está caindo hoje, né, irmãozinho? Se não... sobre a mulher de Caim. Eu perguntei aqui no versículo pra Tá, uma pergunta clássica aqui. Eu não vou entrar nessa. Tá? Vamos ver que é o homem das perguntas. Essa questão de, quem que é a mulher de Caim, tá? Quem aqui já teve essa pergunta? Quem que é a mulher de Caim? Quem que é a mulher de Caim? Quem que é a mulher de Caim? Porque fala que ele foi, Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Daí 17, conheceu Caim a sua mulher. Quer dizer, ele estava lá andando na terra de Nod, falou, oi, você vem sempre por aqui? Nossa, caramba, que surpresa me encontrar com você. O Senhor é misericordioso mesmo, já deu. Não é isso, tá? Se tu vai ver no capítulo... Depende, né? No capítulo 1, versículo 4, fala, olha isso aqui. Olha isso aqui. Capítulo 1, versículo 4, fala, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Quer dizer, se tu for ver depois na genealogia de Adão, você vê que ele fala de Caim, fala de Abel, fala de Sete. Daí fala filhos e filhas. Eles não dizem todos os filhos que tiveram, certo? E a verdade, quando fala, alcancei do Senhor um homem, dá a entender que ela teve várias mulheres, teve filhas mulheres antes.
E a verdade é que tanto Caim quanto Abel, eles casaram com suas irmãs. E assim, por conseguinte, foi indo com os parentes próximos. Sim. Certo? Quando fala ele foi e conheceu a sua mulher, você vê que ele fala aqui, ó, conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. Fala, nossa, que rápido, né? Oi, você está sempre por aqui? Não, o que está querendo dizer? A palavra conhecer, na Bíblia, no hebraico principalmente, e no grego, na verdade, os dois, conhecer significa um conhecer íntimo, significa e é usado essa palavra para relações sexuais. Então quando fala Caim conheceu Abel e gerou Enoque, está simplesmente falando que quando ele estava lá com a sua esposa, então quer dizer, quando Caim fugiu, ele não foi sozinho, ele levou já quem é a esposa dele, já levou a casa que era a casa dele, a família dele. E lá ele conheceu sua mulher e gerou Enoque. Tá bom? Respondido? Graças. Sempre respondido. Viu, Bruno? Eu também só chego às perguntas. Então tá bom. Não tem problema, é que só às vezes... Dá uma olhada como tá ali, Bruno. Então, de novo, a maneira que a gente vê como Deus ele lida com o pecado é diferente do que geralmente a religião nos prega. A ideia que as pessoas geralmente têm de Deus é de Zeus, né? Zeus está lá no céu jogando raio na cabeça das pessoas. Tu pega, tu pecou, Deus está esperando, não pecou, mandei uma praga para você. Pecou doença, pecou, vou tirar teu dinheiro, vou fazer teu carro estragar, vou estragar tua máquina de lavar, vou fazer você perder seu emprego. Vou fazer, se você não pagar o dízimo, eu vou tirar o dinheiro do dízimo em conta de médico. É a ideia que as pessoas têm. De um Deus mau, de um Deus bravo, de um Deus que... Não sei que é pior, é tu achar que vai pro inferno ou tem um Deus que fica te castigando. Exatamente, a ideia que as pessoas têm é de um Deus que toda hora ele não pode ver pecado, que ele não pode ver pecado, que ele está condenando. E essa não é a verdade de quem Deus é. E eu vou mostrar pelo Antigo Testamento e pela Nova Aliança como a natureza de Deus sempre foi boa, ele sempre foi um Deus de graça, ele foi sempre um Deus de misericórdia. Com tudo isso que nós já vimos aqui, o que a gente vê? Um Deus de graça. Um Deus de misericórdia. Um Deus que não estava tratando com os homens de acordo com o pecado deles. Ele estava continuando tentando ter relacionamento. Quer dizer, ele estava tratando eles de acordo com o propósito que eles foram criados, não de acordo com as circunstâncias que eles se encontravam. Estava demonstrando graça. Estava demonstrando misericórdia. O primeiro homicida mata Abel. O que Deus faz? Protege ele. Coloca uma marca nele, para que quem matasse ele seria castigado 7 vezes mais. Quer dizer, colocando um freio em qualquer um que pudesse querer se vingar. Por quê? Porque Deus é a favor de homicida? Não, porque Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de graça. E o amor e a graça dele excede todo e qualquer pecado. Deus não se assusta com o pecado. Ele não gosta de pecado, mas ele não se assusta com o pecado. Entende? Ele não é complacente com o pecado, mas ele não vai pensar 2 vezes em te amar mesmo tu estando no pecado. E isso eu estou falando antes de Jesus, tá? Não estou nem falando agora com Jesus estou falando aqui, ó, antes de Jesus. Certo? Então a questão é a seguinte. Desde o momento em que Adão cai e peca, eles perdem esse relacionamento de espírito para espírito, eles deixam de ser filhos de Deus, certo? E a partir desse momento, você vê que Deus começa uma trama para restaurar o relacionamento que Ele nos criou para que a gente tivesse com Ele. Um relacionamento de pai com filho. E a gente vai começar a mostrar como em toda a Bíblia você vê um Deus em busca de relacionamento. Um Deus que no Antigo Testamento, debaixo da lei, antes da lei, em todas as épocas da história, em todos os tempos da história, é um Deus que busca relacionamento. Um Deus que demonstra graça e misericórdia. Um Deus que, apesar da gente rejeitar Ele, ir contra Ele, pecar contra Ele, Ele continua nos amando, continua demonstrando misericórdia, continua demonstrando graça e que é tardio para se irar. É grande em benignidade. É gigante em misericórdia. Amém? Que horas são? 10. Tá, irmãozinhos. Então a questão é a seguinte. De novo, desde que Adão e Eva pecaram, Deus começa um grande processo para que Jesus Cristo viesse, morresse, ressuscitasse, para que ele pudesse então ter um relacionamento de pai para com filho. Só que ele não ficou esperando isso acontecer. Deus ele continuou
continuou desde a queda do homem a ter relacionamento não só com Adão e Eva, seus filhos, mas ele continuou buscando ter relacionamento com todas as pessoas na face da terra. E a verdade é que não existe uma pessoa que existiu ou que existirá que Deus não busca ter relacionamento com você. Deus, ele está tentando ter relacionamento com todas as pessoas, independente de onde você nasceu, o quanto você pecou, o que você fez ou deixou de fazer. Deus, ele constantemente busca relacionamento com todas as pessoas. Então vamos falar um pouco sobre esse ponto aqui, certo? Então a verdade é que nós temos um Deus de graça em busca de relacionamento. No Salmos 180, 13 e 4 fala assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Não precisa abrir. Salmo 180, 13 e 4. 150. Foi? Não é 150 o último salmo? Não. Salmo 180? Eu quero essa Bíblia. Não, 180, cara. 130. Deve estar errado aqui. Caraca, É uma edição, minha Bíblia. A nova versão. Mais um jeito. A nova versão, é. Só para os eleitos, é versão só para os eleitos. Só para os 144 mil selados. É 130, é errado. É verdade, não Achei que era só médico, tinha letra feia. é, tô só testando vocês, ver se vocês leem Bíblia, mano. Vai lá. Agora, olha que interessante, cara. Abra em Atos, capítulo 17. Não, Salmos eu já li. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Basicamente, cara, se o Senhor ele focasse nos nossos pecados, com certeza, a gente estava lá. Se Deus ele tivesse nos recompensando de acordo com os nossos pecados, não teria sobrevivido um. Não tem como. Se Deus ele fosse um Deus que realmente punisse pecado assim, ligeiramente, ele simplesmente punisse pecado e não esperasse, se ele não demonstrasse graça, misericórdia, não desse tempo, não tivesse um plano de restauração através de Jesus, a gente estava ralado, não tinha o que fazer. Certo? Sim. Olha o que ele fala em Atos capítulo 17, deixa eu abrir aqui. Amém, Senhor, me ajuda. Tá. A gente tem que entender uma coisa. Quando Adão e Eva eles pecam, começa um tempo que é o tempo que conta desde a queda de Adão até Jesus Cristo. Tem um nome esse tempo. Alguém sabe dizer qual que é o nome desse tempo? Velha aliança. Não. A velha aliança é depois que a lei, é a partir de Abraão, na verdade. Abraão, e depois é adicionada a lei 430 anos depois de Abraão. Mas antes mesmo de Abraão, a partir da queda de Adão até Jesus Cristo vir, existe um tempo que a Bíblia chama do tempo da paciência de Deus. Tá? Então, vamos abrir em Romanos capítulo 4. Deixa o dedo em Atos. Romanos capítulo 4. A partir do versículo, no versículo 25. Versículo 25. 3, 25. 3, 25. Capítulo 3, versículo 25. Acharam? Aqui está falando de Jesus, falando que Deus propôs a Jesus, certo? Ó, ao qual Deus propôs para propiciação. Propiciação significa preço pelo pagamento do pecado. Então Deus propôs Jesus para ser o preço de propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Quer dizer, quando Jesus Cristo veio, ele pagou os pecados passados, e a gente sabe através de outros versículos que ele pagou os pecados presentes e os futuros, certo? Mas aqui fala, e ele fala especificamente dos pecados dantes, anteriormente cometidos, sobre esse tempo que é chamado a paciência de Deus.
Quer dizer, o tempo desde que Adão peca, começa um tempo que é chamado paciência de Deus. Por quê? Porque Deus estava sendo longânimo, paciente com os pecados da humanidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não fica esperando você pecar para te condenar. Deus não é rápido para derramar a sua ira. Deus é um Deus de misericórdia, de graça, sempre foi. Ao ponto de chamar do tempo de Adão até Jesus Cristo o tempo da paciência. Eles falam assim, caramba, cara, mas eu leio o Antigo Testamento, não parece o tempo de paciência. E é o que eu falei no Antigo Testamento, é o que eu falei no estudo passado. Que quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que a gente vê só ira e destruição e tal. Por que a gente vê isso? Porque está lá, não estou dizendo que não está, está lá, a gente vê condenação de pecado. Mas aonde a gente vê essa condenação de pecado? O povo de Deus. Aqueles que estão debaixo da lei. Romanos fala que a lei opera a ira. No momento que Deus estabeleceu uma lei, essa lei, quando é quebrada, precisa ser punida. A gente falou no estudo passado sobre as maldições da lei. Em Deuteronômio capítulo 19, se eu não me engano, fala sobre as bênçãos e fala sobre as maldições. As bênçãos se você cumprisse, as maldições se você quebrasse. Certo? E é debaixo da lei que a gente vê a punição de Deus caindo. Só que enquanto o povo de Deus estava sendo condenado lá pelos erros que eles cometiam debaixo da lei, como é que estava o restante dos povos? Deus também estava derramando a ira dele? Estava dando paciência. Estava na paciência. Quer dizer, o restante do mundo, tirando o povo de Israel, e eu vou explicar por que ele colocou, não é porque Deus não queria castigar Israel, não, tem um propósito, mas o restante do mundo estava debaixo da paciência de Deus. Deus não estava condenando eles, Deus não estava punindo eles pelos pecados deles. Tinha índio aqui no Brasil sacrificando, né? Tinha índio, tinha os astecas sacrificando a galera aqui, tinha os outros povos que até a Bíblia menciona, que adoravam outros deuses, e Deus não estava derramando a ira dele sobre eles. Eles falam, não, mas teve povos que Deus derramou ira. Sim, aqueles que tiveram contato direto com o povo dele e que atacaram o povo de Deus, sempre foi em resposta ao que os povos fizeram com o povo de Deus. Daí Deus, para proteger aqueles que ele tinha feito aliança, ele derramou a ira dele sobre esses outros povos. Mas aqueles outros que não tiveram influência nenhuma com o povo de Israel, você não vê derramamento de ira lá. Você não vê destruição. E onde é que mostra isso? Vamos aqui em Atos capítulo 17. É quando Paulo está pregando em Atenas. Atenas é na Grécia. Então você vê, é muito interessante. Quando você vê Paulo pregando para os judeus, ele prega de uma maneira. Por quê? Porque os judeus já tinham conhecimento de Deus, eles já tinham todo o Antigo Testamento, tinham as promessas de Deus, eles já tinham um relacionamento com Deus, um conhecimento acerca de quem Deus é. Mas quando Paulo está pregando em Atenas, olha como é que ele prega. A partir do versículo 22. Fala assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha que interessante. Atenas era conhecida por ter muitos altares de tudo que é tipo de Deus. Tinha mais deuses do que cidadãos. Quando o Paulo está lá, ele fala: nossa, eu vi que vocês são muito supersticiosos. Porque, tipo, caramba, tem Deus para tudo. Mas eu vi um altar que era para o Deus desconhecido. Que Deus desconhecido é esse? Olha o que Paulo fala. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Tem várias perguntas para a gente fazer com isso. Primeiro, por que Paulo estava usando isso? Falando, ó, esse Deus aí que vocês honram, é o Deus que eu prego, é o Deus verdadeiro que eu prego? Pergunta, ele estava só utilizando de algo lá para eles poderem aceitar mais facilmente a pregação dele? Não. E até tem um livro que eu li que se chama O Fator Melquisedeque, muito legal, que fala sobre esse ponto aqui. Mas a questão é, se Paulo fizesse isso, falasse, ó, apenas utilizasse, achei aqui, ó, tá, ao Deus desconhecido, já que é desconhecido, eu posso falar que é o meu Deus, eles vão aceitar. Paulo não poderia fazer isso, ele estaria sendo insincero e provavelmente poderia estar induzindo eles à idolatria, fazendo isso. Quando ele fala isso, ele sabe que aquele altar é adorado ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E ao Deus desconhecido, por quê? Porque não tem nome. Então a segunda pergunta que faz é, como é que esses atenienses,
que não tinham relacionamento com Deus, que não eram descendentes de Abraão, sabiam da existência desse Deus verdadeiro, a tal ponto de criar um altar e falar, esse aqui é para honrar, além de todos esses, a esse Deus desconhecido. E daí quando Paulo vem, ele fala, esse aí que vocês estão honrando é o Deus que eu estou pregando. E não é apenas um dos deuses, é o único Deus verdadeiro. E olha o que ele fala. Doideira, mano, esse, nossa. Tá. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Tá vendo? Ele não te criou para tu fazer algo para ele, ele não necessita. Certo? Como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Quer dizer, não é tu que serve a ele, é ele que te serve, ele te dá a vida, ele te dá todas as coisas. Cara, a gente não vê às vezes, as pessoas são muito rápidas para julgar Deus um Deus mau. Na verdade, se Deus fosse mau, meu irmão, é só não dar chuva. É só ele falar assim, chuva não vai ter mais. A gente tem coisas por garantidas. Chuva é garantida, nascente, sai água pura é garantida, as árvores, os passarinhos, a natureza, é tudo garantido, porque sempre existiu. Mas a palavra de Deus fala que todas as coisas foram criadas e subsistem por causa do poder da palavra de Deus. Não só foram criadas, mas continuam existindo por causa que Deus é benigno. E as coisas que a gente tem por garantido, a respiração, o ar, tudo isso, é porque Deus é um Deus gracioso. Porque se Ele nos desse segundo o que a gente merecia, meu irmão, a gente estava ralado. O Natal disse que teve um cara rico que pegou coronavírus e ele estava pagando para usar máscara e tal. Ele falou, caramba, eu sempre respirei de graça, agora eu estou pagando não sei quantos dólares por hora para usar essa máscara. Sim. Estou pagando por hora para respirar. Sim. A verdade é que a gente não percebe, a gente tem coisa na nossa vida que é tão natural, e a gente não percebe. A gente vê uma pessoa falando, Deus está... Engraçado. Daí vem qualquer coisinha, é Deus está derramando a ira dele. E quando tudo está bom, por que ele não fala, olha, o sol é Deus, é bom. Olha o ar, é Deus, é bom, Deus é bom. Olha a chuva, glória a Deus. Olha o calor em tempo de calor, glória a Deus. Olha o frio em tempo de frio, glória a Deus. Que calor, mano. Daí quando é frio, tá louco, esse inverno chegou cedo. A gente não percebe, a gente acaba colocando sempre Deus como o cara, o ranzinza, o mal, quando na verdade a gente está cercado da benignidade dele. O pôr do sol, esses dias pôr do sol, tem feito lindo. um pôr do sol que Maravilhoso. surreal. E eu falei, cara, eu só consigo ver como se fosse Deus falando, eu tô aqui, Exatamente. eu tô cuidando. Exatamente. E você vê que é uma das coisas que ele utiliza para mostrar, de novo, como é que esses homens tinham conhecimento de um Deus, desse Deus a ponto de honrar ele. Olha que o Paulo fala. 26. E de um só sangue, quer dizer, Deus de um só sangue, que ele está querendo dizer, uma só descendência, foi através de Adão e Eva só, não teve várias descendências, de um só sangue, de um só homem, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Olha isso. Determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Para quê? Fala para quê? Para quê? Olha isso. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Aqui está falando que Deus ele colocou as coisas, estipulou os tempos, as estações e tal, para quê? Como um sinal da sua existência e bondade, para que o homem, em resposta a isso, tateando o pudesse encontrar. Quer dizer, ele está pregando para pessoas que não tinham aliança com Deus, não estava debaixo de Israel, não estava debaixo da aliança que Israel tinha. Mas Deus não deixou eles sem testemunho. Deus estava buscando, estava deixando pista, estava atraindo-os a Ele, a tal ponto deles honrarem Ele sem saber. É um Deus que parece estar buscando ter um relacionamento com Deus? Cara, se tu olha pela perspectiva de Deus, é um Deus em busca de relacionamento, não é um homem tentando ter relacionamento com Deus. A história da humanidade não é o homem tentando se alcançar a Deus, é Deus tentando alcançar o homem.
É Deus passando por cima de pecado, é Deus não fechando os olhos na questão de negligenciar, mas fechando os olhos para aguardar o dia em que Ele puniria o pecado para poder te amar agora mesmo, você estando no maior dos seus pecados. Eles, no meio da idolatria, Paulo, em vez de chegar e falar, seus pecadores imundos, nojentos, seus idólatras, não, ele fala assim, cara, vocês estão honrando um Deus que na verdade é o Deus, e é esse Deus que amou vocês de tal maneira que deixou as suas pistas a tal ponto de vocês reconhecerem a existência dele. Ele é o verdadeiro Deus. Continuando. 29. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Certo? Então ele está falando, se nós somos a geração de Deus, e a palavra geração significa descendência de Deus, se nós somos feitos para sermos filhos de Deus, então, cara, Deus não pode ser um ídolo de pau, de pedra, não é verdade? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui fala, porquanto tem determinado um dia, fala um dia. Quer dizer, Deus está tendo paciência e determinou um dia onde Ele vai julgar. Mas Ele está dando tempo para que os homens se arrependam. Tá? E isso aqui, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Mas aqui está falando para pessoas que eram gentias. E a maneira que Ele chega é, cara, você já sabe da existência desse Deus. Ele já tem se mostrado para vocês. Esse Deus é esse aqui que eu estou pregando. Agora, para a gente finalizar, eu estou acabando. No versículo, capítulo 14. De Atos. Aqui só para botar no contexto, Paulo estava pregando. E daí ele pega e olhou para um cara, ele viu que ele tinha fé para ser curado, o cara coxo, leso dos pés, ele falou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te direito sobre os teus pés. E na hora ele foi curado. Quando ele foi curado, a galera enlouqueceu, falou, nossa, os deuses se fizeram em forma de homem e vieram até nós. Começaram a chamar Paulo de Júpiter e mais o... Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Começaram a, cara, esse é Mercúrio, esse é... Começaram a já achar que eram os deuses deles que tinham feito em forma humana, por causa do sinal que tinha acontecido. Daí olha o que fala no versículo... Daí o que acontece? Eles pegaram, levaram eles até o templo, e os caras começaram a trazer animais que queriam sacrificar para eles. Começaram a adorar ele. Daí no versículo 15 fala... E dizendo, daí eles, versículo 14... Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados... deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Olha isso. Ele falou, Deus deixou os povos andarem segundo os seus caminhos, mas Ele não se deixou a si mesmo sem testemunho. Quer dizer, Ele mostrou para todos os povos da sua existência, da sua soberania, da sua realidade como Deus. Como? Derramando ira, destruindo aqueles que pecavam, mandando praga, mandando doença, mandando raio na cabeça. Olha como é que ele fez isso. 17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. A maneira como Deus se mostrou real para toda a humanidade, para que eles o encontrassem, para que eles buscassem Ele e o encontrassem, não foi condenando o pecado, foi demonstrando a sua benignidade, foi demonstrando o seu amor com chuva, sol, tempos frutíferos, trazendo alegria ao coração deles. Natan, foi você que comentou aquele testemunho de um cara que foi pregar numa tribo indígena, que nunca tinha ouvido falar de Deus. E os caras se converteram porque na hora que o pastor parou de pregar, choveu. Ah, isso aí foi o Luciano Subirá. Foi Subirá, não foi? Ele foi pedir um sinal, Senhor, manda um sinal e tal. Daí começou a pregar, começou a chover, a galera começou a ir.
Ele orou pela chuva, começou a chover, a galera encheu, ele pregou o evangelho, um monte de gente foi curado porque foi salvo porque tava, acho que não sei quanto, tava tipo, sem chover muito Ele tempo. estava na Índia, né? É, lá na Ele Índia. não podia pregar o evangelho. Abertamente, é verdade. Mas eu li um livro, esse livro do Fator Melquisedeque, e ele fala sobre como existe Deus nessa busca de ter relacionamento com o homem, ele fez de uma maneira para que todo homem o pudesse encontrar. A verdade é que nenhum homem tem desculpa de não encontrar a Deus. Você fala, tá, mas e o índio no meio do mato? Não tem desculpa. E o chinês lá que nunca ouviu falar de Jesus? Não tem desculpa. E a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês como a Bíblia demonstra que todo o homem na face da terra que jamais existiu sabe que existe um Deus. E a maneira que a pessoa sabe disso não é através de ira de Deus, de punição do pecado, é através da benignidade de Deus. Em Romanos capítulo 2 fala que a benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. A maneira que Deus atraiu a humanidade para ele não foi através de temor de punição, mas através de amor e misericórdia. Então aqui você vê que ele deixou, enquanto a gente vê nos judeus punição, condenação do pecado, todos os outros povos, como é que Deus está fazendo? Deixando eles seguirem seus caminhos, mas demonstrando misericórdia e graça. Para quê? Para que eles se arrependam pela sua benignidade. Então nesse livro que eu li, para finalizar agora, já deu tempo, já passou, conta de missionários que iam para vilarejos, tipo lá na Índia, nesses lugares lá, lugares inóspitos, que eles pensavam, caramba, cara, já vai chegar lá, já vai ter que entrar na cultura deles, cara, até a gente conseguir alguém para se converter, vai levar pelo menos 1 ano, 2 anos. Se a gente em 2 anos conseguir 2, 3 convertidos, já é demais. E os caras chegam lá, começam a pregar o evangelho e o povo está esperando eles. Um povo que nunca ouviu falar de Jesus. Um povo que quando ele chega fala assim, você é o homem com o livro de Deus. Nós estamos esperando isso há milhares de anos. Nossos antepassados estão esperando o homem branco com o livro de Deus, que é trazer as leis de Deus. Porque, cara, é incrível as histórias de vários povos, não foi com um. Vários povos, os caras chegavam, anunciavam o evangelho e eles falavam, eles são vocês. E, cara, aos milhares se arrependiam e entregavam a vida para Jesus. Uau. Por quê? Porque Deus está trabalhando, mano. Não acha que quando você vai pregar o evangelho uma pessoa que nunca ouviu, é a primeira vez que ele está tendo contato com Deus. Não, Deus está trabalhando, Deus está demonstrando misericórdia e graça, Deus está beneficiando as pessoas dos céus com chuva, sol, tempos frutíferos. Sabe quando Jesus fala, eis que vos foi dito, amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, falai bem daqueles que vos maldizem, orai para aqueles que vos perseguem. Ele fala porque para que vocês sejam como o vosso Pai, que traz sol e chuva sobre justos e injustos. Ele traz sol e chuva não só sobre justos, sobre injustos. Por quê? É a natureza dele. Deus é um Deus bom. Sempre foi um Deus bom. E a gente vai entender depois pra frente porque então todas as vezes que a gente vê a ira de Deus tem um porquê. Não é porque a natureza dele é isso, é porque ele teve que agir dessa maneira por questões pontuais, que a gente vai falar. Tá bom? E a gente avançou pouco pra caramba, mas tudo bem. Amém. Fez sentido? Pode ligar. Fez sentido, irmãozinhos?